Primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: você acredita que o céu existe? Sim ou não? Você acredita que o inferno existe? Você acredita que você nasceu com um propósito? Sim ou não? Você acredita em Deus? Sim. Eu quero falar para você nessa noite nessa manhã, de alguns mitos e verdades sobre salvação. Amém? Existem muitos mitos a respeito de salvação, mas nós precisamos olhar a salvação à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala a respeito da salvação? É claro, você sabe que existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus para a minha vida também. Mas o primeiro mito que eu quero falar nessa manhã é que pessoas boas vão para o céu e pessoas ruins vão para o inferno. Isso é um mito, porque isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso pode soar estranho a forma como eu falei aqui, porque pode ser que você vai pensar que não existe lucro nenhum em ser uma pessoa boa. Mas a palavra de Deus diz que não há nenhum bom, nenhum sequer. E quando a Bíblia fala que não existe nenhum bom, a nossa referência não é o bandido que está preso no Sepaigo. A nossa referência é Jesus. Então, se a sua referência for alguém que está no Sepaigo, talvez você seja uma pessoa boa. Mas mesmo assim, isso não é suficiente para você ir para o céu. O céu é para nós. Mas não é uma condição de ser bom ou não ser bom. Os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. Nós precisamos examinar melhor as Escrituras para saber que não foi assim que Jesus disse. Olha aí, capítulo 3, João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então preste atenção, a conversa aqui era de um fariseu religioso que estava conversando com Jesus, que foi ter de noite com Jesus, porque ele tinha uma reputação. E Jesus não tinha uma reputação tão boa, porque Jesus estava confrontando exatamente a religião. Ele estava confrontando os religiosos. Então a reputação de Jesus não era boa, para os religiosos, evidentemente, porque para o pecador era. Ele estava libertando os pecadores, ele estava curando os enfermos. Mas os religiosos estavam rejeitando. Por que os religiosos rejeitavam Jesus? Porque Jesus falava com autoridade. Jesus amava as pessoas, ele tinha poder, ele curava pessoas. E então os religiosos começaram a ficar enciumados. Mas Nicodemos observou que Jesus vinha de Deus. E ele então vai até Jesus. Mas a palavra diz que isso acontece à noite, porque ele não queria manchar a sua reputação. E ele vai ter de noite com Jesus e ele pergunta: mestre, ninguém pode fazer os milagres que você faz se você não for de Deus. Mas eu estou confuso, porque a minha teologia mostra que você não é o Messias, mas as suas atitudes, os seus atos, eles mostram que você é. Estou parafraseando, não está escrito isso aqui. Mas Jesus, no versículo 3, olha o que Jesus fala para Nicodemos aqui, ó. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a salvação, ela não é uma questão de ser bom ou não ser bom. A salvação é uma questão de nascer de novo. Porque todos os atributos de uma pessoa boa estava naquele fariseu. Porque ele não era somente um religioso, ele era o líder. Ele estava à frente dos religiosos. E quem eram os fariseus?
era a religião mais respeitada e mais elevada dentro do judaísmo. Eles davam o dízimo de tudo que eles ganhavam, eles oravam 3 vezes por dia, eles davam esmolas. Então, eles eram pessoas boas aos nossos olhos. Se compararmos, talvez, com um bandido, ou com uma pessoa que nem é religiosa, mas ele não estava salvo. Mesmo fazendo todas essas coisas, ele não estava salvo. Então a salvação não é para os bons. A salvação, ela depende do novo nascimento. Amém? Então não depende da pessoa ser boa ou ser ruim. Mas por que, pastor, que a salvação não depende de ser bom ou ruim? É porque a salvação, ela depende da sua fé. Diga comigo, a salvação depende da minha fé. Há um texto lá em Atos capítulo 10, vou pedir para você abrir Atos capítulo 10, eu vou ler aqui com você, no versículo 1, Atos capítulo 10, versículo 1, quero contar a história de um outro homem chamado Cornélio. Aqui diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha as qualidades desse homem aqui: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo de Deus, e de contínuo orava a Deus. Aqui está falando que esse homem era alguém piedoso. Aqui está falando também que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Ele dava esmolas e ele orava de contínuo. Mas ele só tinha um problema: ele não estava salvo. Pastor, mas mesmo fazendo tudo isso, ele não estava salvo? Não, porque na verdade a salvação não é uma questão de fé somente, mas a salvação é uma questão de fé na pessoa certa. Não adianta só você ter fé, porque na verdade quando você sentou nessa cadeira você teve fé. Isso é um tipo de fé, só que nós chamamos isso de fé natural. Quando você sentou nessa cadeira, você acreditou que ela não iria cair. Ok? Por que você acreditou nisso? Porque você sabe que se essa cadeira está aqui, ela é segura. E que se tem outras pessoas sentadas, você pode sentar também, que é seguro. Mas essa é uma fé visível, é uma fé natural. Este homem, ele tinha todos os atributos de uma pessoa boa, mas ele não estava salvo. Mas certo dia, ele orava, e ele teve uma visão. Um anjo apareceu para ele, e mandou que ele fosse na casa de Pedro, e mandou que ele fosse buscar Pedro. E Pedro então chega na casa dele, prega o evangelho, e aí ele se converte. E aí ele nasce de novo, porque anjo não prega o evangelho. Mas você vê que ele tinha muitos atributos, muitas qualidades boas. Mesmo assim, não estava salvo. Mas foi salvo. A misericórdia de Deus alcançou ele. Mas na sua cabeça você pensa, alcançou porque ele era bom. Não, porque Deus não alcançou só quem orava. Deus não alcançou só Cornélio, porque ele era alguém piedoso. É muito legal quando a gente vê pessoas assim, que são piedosas, que são pessoas boas, mas se não houver arrependimento e novo nascimento, vai para o inferno. Infelizmente, o inferno está cheio de pessoas boas, mas boas aos nossos olhos, porque justo, a Bíblia diz que não há nenhum sequer. Justos agora são somente aqueles que nasceram de novo, que receberam a Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Nem Cornélio, nem Nicodemos estava salvo. Jesus teve que falar do plano da salvação, do que Nicodemos precisava para ser salvo. O que Jesus estava dizendo, Cornélio, é o seguinte: as coisas que você aprendeu foram coisas boas, mas você precisa nascer de novo, você precisa se tornar uma nova criatura. A palavra diz lá em 2 Coríntios 2, 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A questão é nós nascermos de novo e permanecermos no Senhor, permanecermos em Cristo. Então, a questão
do novo nascimento não tem nada a ver com pessoas boas ou pessoas não boas. A questão é, você nasceu de novo? Porque tá bom, pastor, mas Deus alcançou Cornélio. Verdade, Cornélio foi salvo. Mas também o ladrão da cruz foi salvo. E ele não fez nada de bom. Lembra do ladrão da cruz? Um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus, ele foi salvo. Mas por que ele foi salvo? Porque ele era mau? Não. Ele foi salvo porque ele se arrependeu, assim como Cornélio. Ele foi salvo porque ele reconheceu que Jesus era Senhor, assim como Cornélio também. Ele foi salvo porque ele entendeu que Jesus tinha um reino, assim como Cornélio. Então a questão não é ser bom ou ser mal, a questão é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Talvez você se ache uma pessoa boa e justa, talvez seja, aos olhos da humanidade, em relação a pessoas que pecam mais do que você. Mas eu te pergunto, você não tem nenhum pecado? Nada? Você nunca pensou mal a respeito de ninguém? Você nunca desejou a morte de ninguém? Ainda que você não falou isso, que é tão feio falar. Mas você nunca desejou. O ponto é, nós estamos nos comparando com quem? Porque se for com Jesus, eu te digo, você precisa nascer de novo. Amém? Você tem que ser bom como Jesus. Pastor, mas nós nunca seremos como Jesus. Mas se você estiver em Cristo, você está justificado. Esse aqui é o ponto. Outro mito a respeito da salvação é que toda religião leva a Deus. Na verdade, não foi isso que a gente viu aqui com Nicodemos. Não é isso que está escrito aqui. Vamos continuar, verso 4. Volta lá para João capítulo 3, versículo 4. Diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então preste atenção que há uma chave aqui, a respeito do novo nascimento. Porque a pergunta de Nicodemos, mas, espera aí, eu já sou velho, como que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Isso só mostra o quão errado estava a teologia de Nicodemos, mesmo sendo um mestre da lei, um fariseu respeitado, que tinha muitos alunos, que tinha muitos discípulos, ele não conseguia fazer diferenciação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. Jesus falou para ele de um novo nascimento, mas ele entendeu de forma completamente natural. Mas como? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, já sendo velho? Perceba que a teologia dele estava completamente enganada. Mas a verdade é que a religião, ao invés de nos conduzir a Deus, ela vai te conduzir a regras. E regras não podem levar ninguém para o céu. Leis não podem levar ninguém para o céu. Mas a religião, a única coisa que ela pode fazer por você é colocar algumas regras para você seguir. E aí você vai achar que é alguém bom porque segue as regras. Olha, nós temos que estar aqui no culto, irmãos, porque é maravilhoso adorar a Deus. Não porque tem uma regra de estar aqui todo domingo. Isso aqui não pode ser uma lei. Isso aqui não pode ser uma regra. Nós não obrigamos os irmãos a virem aqui todo domingo. Você tem que vir, porque você é alguém que quer adorar a Deus. Estar junto, adorarmos ao Senhor juntos, existe uma unção nisso. E existe vida nisso também. Não foi bom a gente estar aqui adorando ao Senhor, sim ou não? Foi, é maravilhoso. Mas nós estamos aqui porque nós sentimos a presença de Deus. E não dependemos só disso aqui também. Porque, na verdade, a religião são regras. Mas o verdadeiro cristianismo é relacionamento. Então, nós não dependemos do culto de domingo, que muitas vezes nós viajamos, nós ficamos 30 dias de férias, mas você não fica 30 dias sem orar, pelo menos não deveria, né? Porque é relacionamento, cristianismo.
E nós temos um relacionamento com Deus, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós estamos na nossa casa, no nosso quarto ali, lendo a Bíblia, meditando, ali é um relacionamento com Deus. Mas a religião, ela não te chama para um relacionamento, ela te chama para cumprir regras. E a religião, ao invés de mostrar a Deus, ela esconde a Deus, porque a religião, ela sempre aponta para o seu ego, ela sempre aponta para você, você vai estar no centro. Jesus está fora, porque a religião é o que você faz, é o que você pode fazer, é o que você é capaz de fazer. Então, se você cumpre boas regras, ótimo, você é uma pessoa boa, não precisa de Jesus. Para que a fé? Não é verdade? Para que fé? Para que aceitar Jesus? Para que ser um crente? A religião esconde a Deus da verdade e coloca você no centro, mas o cristianismo não. O cristianismo é relacionamento. É, na verdade, você conversar com Deus, você ter um relacionamento, você abrir o seu coração para Deus. Cristianismo é você abrir o seu coração para o irmão também, é você pedir que alguém que é mais experiente que você, que tem mais tempo de fé que você, ore por você. É pedir para pessoas te ajudar em oração, para jejuar junto com você, quando você precisa. O cristianismo está baseado nisso, mas a religião não. Mas Nicodemos era alguém extremamente religioso, acostumado com regras. Se eu fizer isso, nota 10. Se eu der o dízimo, é isso que eu preciso fazer. Se eu for na igreja... Não, meu irmão, cristianismo não é isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque é relacionamento. Agora, é fato que a religião ela vai colocar regras para você cumprir, leis. Mas eu te digo, a força do pecado é a lei. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o desejo. É o quê? É o quê? O que a lei diz? Não faça. Não, ok, é ótimo. A lei não é ruim. A lei é boa. A Bíblia diz que ela é santa, que ela é pura. Só que tem um problema. A lei só sabe dizer para você, não faça. O cristianismo não. O cristianismo é o Espírito dentro de você, te ajudando a não fazer. Te ajudando a não pecar. Essa é a diferença. Olha o versículo 7. Olha o que Jesus diz para ele. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, eu sei que você aprendeu muitas coisas, mas deixa eu te falar uma aqui que é mais importante. Você tem que nascer de novo. Do jeito que você está aí, não vai para o céu não. Mas as pessoas hoje elas estão tão fundamentadas em regras, tão fundamentadas em leis, em fazer coisas para agradar a Deus. Pastor, mas nós não podemos fazer coisas para agradar a Deus. Você até pode, mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa da ajuda de Deus para fazer coisas para agradar a Deus. Sozinho você não vai conseguir não. Até para fazer coisas para agradar a Deus, você precisa de Deus. Porque os irmãos que estão aqui tocando, eles têm talento, mas eles precisam da unção. Porque talento, pessoas do mundo têm também. E eles não podem subir aqui e tocar para você sentir a presença de Deus. Então, por mais que esses irmãos aqui da música tenham habilidade para tocar, eles precisam de mais do que habilidade para tocar aqui. Eles precisam da unção de Deus. Porque certamente hoje você foi tocado pela presença de Deus aqui no louvor. Amém ou não? Você não foi não? Foi? Tem gente que chega atrasado na igreja, não entendo. Tão bom estar aqui no louvor, não é? Sim ou não? Chega atrasado não, meu irmão. Chega no horário. Lá no seu emprego você chega no horário, né? Aqui é importante você chegar, porque... Primeiro, porque eu acho importante, período que nós estamos juntos adorando a Deus aqui, é super importante isso. E quando você consegue mergulhar na adoração, certamente seu coração vai estar aberto para a hora da palavra também. Mas se você chega na hora da palavra, talvez você vai ter muita resistência ao que está sendo ministrado aqui.
mas é importante você estar aqui na hora do louvor. Então, nós precisamos entender o que é nascer de novo. Para você, o que é novo nascimento? Porque o novo nascimento, ele acontece no momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, no momento em que você se arrepende da velha vida. Naquele momento que você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você nasce de novo. Mas você sabe que tem pessoas que frequentam a igreja por anos e anos e não nascem de novo? Porque para ela é tudo uma questão de regra, para ela é tudo uma questão de bater o ponto. Eu vou lá bater o ponto e vou embora para casa, porque quando eu bato o ponto, eu agrado a Deus. Eu estou somando pontos com Deus, mas não é assim que funciona. Porque não é uma questão de vir para a igreja, não é uma questão de bater ponto, não é uma questão, é uma questão de nascer de novo. Meu irmão, eu me lembro o dia que eu nasci de novo. E eu sei exatamente o que aconteceu comigo. A minha mudança de postura, a minha alegria de estar com os irmãos da igreja, mesmo pessoas que eram estranhas para mim, porque eu não conhecia. Mas eu me sentia bem em estar ali. As pessoas vinham, elas conversavam comigo, a gente fazia ali uma amizade, eu queria estar na igreja todos os dias. Eu gostava sempre. Quando eu converti, desde quando eu converti, eu gostava sempre de chegar mais cedo. Até hoje eu tenho o hábito de chegar mais cedo aqui. Porque quando você chega mais cedo, você conversa com as pessoas, né? Não é nem a respeito de coisas espirituais, é só por estar perto dos irmãos. Você se sente bem. Então eu chegava mais cedo, às vezes eu estava ali conversando com os irmãos, às vezes eu estava lendo a Bíblia, mas não era aquela coisa forçada, não era nada disso. Era aquele desejo de conhecer mais de Deus. Eu tinha sempre no meu coração, meu Deus, eu não posso perder o culto, porque se eu perder o culto, eu posso perder alguma coisa muito importante hoje, que Deus tem para falar para mim. Isso é alguém que tem a nova natureza, é alguém que nasceu de novo. Não era porque alguém estava no meu pé, você tem que ir para o culto, você tem que ir para a oração, Claro, quando você é novo convertido, às vezes pode acontecer isso. Às vezes você deixa de ir no culto por causa de um jogo de futebol, ou uma outra situação qualquer, né? Você perde o culto. Mas a regra é que você tem desejo de ir, você quer ir, não é por obrigação, não é porque você tem que ir lá bater o ponto, e a sua vida, depois que você sai dali, continua sendo o mesmo fracasso de sempre. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Então o novo nascimento é você realmente, você olhar para Jesus, é você entender, eu não consigo ser salvo pela minha bondade, eu não sou bom o suficiente para ser salvo, porque deixa eu te falar uma coisa aqui, se você acha que é bom o suficiente para ser salvo, você nunca será salvo. A salvação é só para quem não presta, mas você tem que reconhecer isso. Não, pastor, eu presto, nunca traí minha esposa, nunca roubei. Você nunca roubou? Você é muito bom realmente. Nunca, não é borracha? Nada. Nunca trapaceou? Você é realmente bom. Parabéns. Mas você não vai entrar no céu. Você precisa nascer de novo. Jesus estava dizendo isso para Nicodemos. Pois é, talvez você nunca roubou nenhuma borracha, Nicodemos. Não importa de eu te dizer isso, você tem que nascer de novo. Eu falo com muito amor para você, nós precisamos de Jesus. A melhor pessoa que você conhece, ela precisa de Jesus. Porque pela lei ninguém pode ser salvo, não é você que entra no céu pelos seus méritos. Efésios capítulo 2, deixa eu ler aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ah, pastor, eu não tenho pecado. Nunca esqueci, eu sempre gosto de contar essa história. Numa confissão de pecados, uma pessoa disse para o pastor Jonathan, aí o Jonathan falou, pode confessar seus pecados. Ele falou, não, eu não tenho pecados. O Jonathan falou assim para ele, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. O Jonathan acabou de achar um pecado para ele, o pecado da mentira. Eu lembro dos Trapalhões, lembra dos Trapalhões, muito antigo? Lembra disso? Eles estavam disputando um prêmio, era o Dedé, o Mussum e o Didi. Eles estavam disputando o prêmio de quem falava a maior mentira. Aí eu me lembro da mentira do Mussum,
que ele disse que estava pescando, que o peixe era tão grande, que o rio fazia curva, mas o peixe era tão grande que na hora que ele puxou o peixe, o rio ficou reto. Aí o Dedé inventou outra mentira lá, que eu não lembro qual que era. Quando chegou na vez do Didi, o Didi estava tranquilo. Aí eles falaram: Didi, qual que é a sua mentira? Ele falou assim: não, eu não minto. Aí os dois deram o prêmio para ele. Ele falou: você ganhou o prêmio. Foi mais ou menos que o Didi falou: você ganhou o prêmio do maior pecador aqui hoje. Você é um mentiroso. Mas aqui está falando, ele vos deu vida estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos de quem? Filhos da desobediência. Deus está falando de quem aqui? É de ser humano? Homem, mulher, sim ou não? Não, pastor, acho que é de animal. Filhos da desobediência. Olha só, verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos como também os demais. Terceiro mito sobre salvação: todos são filhos de Deus. Nós achamos duas categorias aqui, que na verdade é uma só, que são os filhos da ira e os filhos da desobediência. Mas aqui não citou os filhos de Deus. Existe um mito de que todo ser humano é um filho de Deus. Eu posso garantir para você, pela palavra de Deus, que isso não é verdade. Agora eu posso garantir uma outra coisa boa para você: todo ser humano nasceu com um propósito. Por mais que a concepção daquela pessoa tenha sido de forma pecaminosa, a partir do momento que ela foi concebida no ventre, começa o propósito de Deus para aquela pessoa. Amém. Salmo 139, 16, mostra claramente que todos os dias da nossa vida foram escritos num livro, quando nenhum deles existia ainda. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escreve uma história a nosso respeito, que não se cumpre na vida de muitas pessoas, porque elas não deixam. Há um livro escrito ao seu respeito, e aquilo que Deus escreveu ao seu respeito é que são coisas boas, porque a Bíblia diz que Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Mas talvez agora você esteja sendo confrontado por tudo que você viveu, você está sendo confrontado por coisas ruins que aconteceram na sua vida, por perdas, por situações dolorosas, por abusos e por tantas outras coisas. E você fala: como Deus pode ter escrito isso no livro da vida dele, a meu respeito, no livro da vida, no livro da minha vida? Eu te digo, Ele escreveu coisas boas. Isso não está escrito a seu respeito por Deus. Talvez você decidiu escrever isso, porque quando nós estamos afastados de Deus, isso é o que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Existe um livro de coisas boas escrito ao seu respeito, para que você cumpra o propósito de Deus aqui. Porém, muitos decidem viver a sua própria vida, muitos querem escrever a sua história, porque elas estão focadas em coisas, elas estão focadas em dinheiro, elas estão focadas em aparência, elas estão focadas em fama, elas estão focadas em poder, em influência, e elas começam a escrever a sua própria história. Não que a influência, o poder ou qualquer uma dessas coisas, fama, seja algo ruim, é neutro, pode ser uma coisa boa. Mas quando a pessoa vive em função disso, se torna ruim, porque nós temos que viver em função do nosso Salvador, do nosso Deus, e do propósito que Ele, na verdade, estabeleceu para nós. E o propósito que Deus estabeleceu para nós é que você seja uma bênção. O propósito é que você seja alguém usado por Ele, para curar pessoas, para reconciliá-lo com Deus, porque essa tarefa é a tarefa da igreja agora. Cristo veio, e a parede de separação foi quebrada, foi derrubada, mas Ele nos deu o ministério da reconciliação. É por isso que essa igreja existe, para levar pessoas a Cristo. Meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Jesus não vai demorar a voltar.
Eu soltei um vídeo, se você puder ver esse vídeo, mas eu fiquei perplexo por ver que foi inaugurado em Abu Dhabi, um dos países mais fechados para o Evangelho, um espaço chamado de a Casa da Família Abraâmica. Ali tem 3 construções no mesmo lugar, em forma de cubo, que é uma imitação da Nova Jerusalém. Lá tem uma mesquita, lá tem uma igreja cristã católica, e lá tem uma sinagoga. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Você não sabe o tanto que Abu Dhabi é fechado dos Emirados Árabes. Eles são fechados. Judeus, cristãos e muçulmanos adorando no mesmo espaço. Com base num documento da fraternidade do Papa, desse Papa que está aí, o Francisco XVI. A forma da religião do anticristo está aí, está diante dos nossos olhos. Isso é só o primeiro passo para o que vai acontecer na reconstrução do templo. Porque agora o que vai impedir o templo de ser reconstruído lá em Jerusalém? Se eles, lá em Abu Dhabi, os muçulmanos aceitaram, cristão, muçulmano e católicos, cristãos católicos, judeu, muçulmano e cristãos católicos. Essa é a forma da última religião. O falso profeta, meu irmão, está se levantando. A nossa igreja, ou você, é uma resposta para isso, para a salvação. Nós precisamos pregar. Se você foi convidado aqui para estar aqui nessa manhã, você é alguém privilegiado. Você tem um amigo te convidou. Mas o amigo mais especial é Jesus. É esse que eu quero te apresentar aqui, porque ele é mais especial do que todos. Sabe o que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 12? Que a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome. Primeira coisa, aqueles que receberam Jesus. Quem que recebeu Jesus? A saber, aqueles que creram no seu nome. Quem é que creu? A estes foi dado se tornar filho de Deus. Então ninguém nasce filho, as pessoas nascem criaturas. Todos nós fomos amados por Deus, independente da sua condição. Todo ser humano da terra é amado por Deus, mas nem todos são filhos. Nós precisamos separar as coisas aqui, porque lá em João capítulo 1, verso 12, coloca para mim aqui, está aqui já. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o filho, ele se torna filho, ele não é filho por nascimento. Existem criaturas, porque filho tem que ter o mesmo DNA, tem que ter a mesma natureza. Preste atenção, quando você nasceu de novo, uma pessoa que nasce de novo, que aceita Jesus, que crê, que recebe a Jesus, como está escrito aqui, ela imediatamente recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito de Deus, então ela passa a ter a mesma natureza de Deus, ela passa a ter a mesma identidade de Deus, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, entrou dentro dela, e nesse caso, essa pessoa se tornou filho de Deus, por causa da mesma natureza. Amém? Você entendeu isso? Não, pastor, não concordo com você. Não, não é comigo, é com a Bíblia. O texto está aí. A todos quantos receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Em outra tradução está assim: deu o direito de se tornar filho de Deus. Então você não nasce filho, esquece isso. A salvação não é automática, não. Você precisa receber Jesus. Foi por isso que Ele morreu. Ele morreu para salvar você. Agora nós temos o livre-arbítrio de escolher não servir a Jesus, não seguir aquilo que está escrito no livro a nosso respeito. Você acha que Deus tem uma história de tragédia para você? Não tem mesmo. A história que Ele tem a nosso respeito é de vitória, é de prosperidade, é de você crescer. Sabe de uma coisa? Pastor, mas eu tenho um pecado aqui.
Existe um pecado na minha vida, enquanto eu não for liberto desse pecado, eu nem tenho coragem. Não, você tem que nascer de novo, é hoje. Para você ser liberto desse pecado, a única coisa é você olhar para a cruz. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa ser curado desse veneno do pecado. Foi a serpente que te picou, que te mordeu. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Preste atenção. O povo no deserto começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. E Deus mandou serpentes, alguns começaram a morrer, porque eles eram picados, aquelas serpentes eram venenosas, e morriam. E outros começaram então a orar e falar: Moisés, ora a Deus, porque nós pecamos contra Deus e contra você. A palavra diz que Moisés orou e Deus falou com ele: levanta uma serpente no deserto, coloca numa haste, uma serpente de bronze, quem olhar para a serpente vai ser curado. Olha, aquela serpente naquela haste, ela é o símbolo de tudo aquilo que aconteceu na cruz, porque na cruz quem morreu foi Jesus, mas quem na verdade teve a cabeça pisada foi a serpente, porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, fala isso, a profecia veio: a serpente vai ferir seu calcanhar, mas você vai pisar na cabeça da serpente. Então quando Moisés levanta aquela serpente estava apontando para a cruz de Cristo, porque quando você olha para a cruz, você é curado do veneno da serpente. Quando você olha para a cruz, você é curado do pecado. Mas você tem que olhar para a cruz, não é para você. O eu posso, o eu consigo, deixa isso para lá. É a cruz. Diga comigo, a cruz. Então, quando alguém era picado pela serpente, mas ela olhava para a cruz, ela era curada. A serpente, ela tenta nos picar o tempo inteiro, mas nós temos o antídoto, a cruz. Quando eu olho para a cruz, é a solução para o problema. O problema é que as pessoas, ao invés de olhar para a cruz, quando elas querem vencer o pecado, elas estão olhando para elas mesmas. Elas não olham para o que Jesus fez, elas olham para aquilo que elas têm que fazer. Não, olhe para Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele, o tempo inteiro. Você pode ser curado desse mal. O quarto mito sobre a salvação é que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros não. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, deixa eu ler o 3, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ué, mas Cristo Jesus não é Deus? Não, Cristo Jesus é Deus. Aqui está falando que, primeiro, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Como é que Deus pode desejar que todos os homens sejam salvos, se Ele escolheu só alguns para ser salvo? Há uma contradição, porque existe essa doutrina, e ela está errada. A doutrina correta é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O convite está feito. E aqui diz que só há um mediador entre Deus e o homem. E eu te digo, esse mediador não é a sua justiça própria. Esse mediador não é o fato de você ser bom, seu ego, as coisas boas que você faz. O mediador é Jesus, homem, porque Ele veio em forma humana para te salvar. Claro, Jesus, quando esteve aqui, era Deus, mas Ele deixou os seus atributos de Deus
no céu. E ele veio como um homem para morrer no meu lugar. Jesus veio para morrer no seu lugar. Amém? Então Jesus homem, ele é o mediador. Porque ele veio e ele venceu o pecado. Por isso ele é o mediador. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então ele não escolheu alguns para ser salvos e outros não. Mas o que a palavra diz lá no versículo 18 de João capítulo 3, é que aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. Então a salvação, meu irmão, é uma questão de você crer, de você ter fé naquilo que Jesus fez por você. Ele morreu por você. Fala para o irmão que está do seu lado, ele morreu por você. O quinto mito sobre salvação é que eu sou salvo. Esse aqui é porque eu amo a Deus. Olha, talvez você pense que ama a Deus mais do que você realmente ama. Eu sei que tem níveis de amor a Deus. Tem pessoas que amam mais a Deus do que outras. Isso é um fato. A própria vida dessas pessoas mostra isso. Mas o fato é que nós não amamos a Deus o tanto quanto nós imaginamos. Nós aqui nunca fomos colocados de fato contra a parede. Ou nega Jesus ou morre. Mas tem irmãos nossos passando por isso. Em muitos países. Países perseguidores do Evangelho, que morrem. Estava lendo a história de Inácio de Antioquia. Ele foi o terceiro pastor da igreja de Antioquia. Antioquia foi a primeira igreja que foi levantada fora de Jerusalém, fora de Israel. E Inácio de Antioquia, ele foi o terceiro pastor lá. A história da igreja conta que João foi pastor daquela igreja, e Pedro também foi, mas Inácio foi preso e foi acusado lá em Antioquia. A Antioquia ficava na Síria. Ele foi acusado por algo ruim que aconteceu na cidade. Os cristãos foram acusados. E ele, como líder da igreja, era uma igreja grande, ele foi conduzido para Roma, andou talvez 2.000 quilômetros, eu acho, a distância. Ele foi para Roma, e no caminho, na viagem, né, que demorava muitos dias, meses até, os cristãos nas cidades por onde ele passava, porque ele era conhecido, se encontrava com ele escrevia cartas. A última carta foi muito interessante, que ela foi para a igreja de Roma. E ele pediu encarecidamente: eu estou indo para morrer entre as feras. Não me impeçam. Não me impeçam de morrer. Eu estou indo para morrer na arena. E era no Coliseu. E na carta ele escreve o seguinte: muitos dos nossos irmãos, eles entraram para o Coliseu e as feras se negaram a devorá-los. Se isso acontecer comigo, eu vou, não sei aqui a palavra correta, mas eu não vou permitir que isso aconteça. Eu vou mexer com essas feras até que elas me despedacem, e eu me torne como um trigo na boca dos leões. Não me peçam de fazer isso. E essa foi a carta que Inácio de Antioquia escreveu para a igreja de Roma, que era uma igreja grande, e que era uma igreja, talvez, a maior igreja naquela época, que isso aconteceu em 107 depois de Cristo. Este homem, de fato, ele tinha um amor por Deus, que era muito diferente. E eu sei que há pessoas que amam muito a Deus, muito mesmo, mas talvez você pensa: não, eu amo a Deus, mas a palavra diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quando você nasceu de novo, você não nasceu porque amava a Deus. Você nasceu porque você entendeu que Deus amava você. 1 João capítulo 4, verso 19. Diz assim, 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro.
Há muitas pessoas hoje no mundo inteiro aí, missionários que são enviados de um país para o outro, né? Pessoas que estão pregando o evangelho fora, pessoas que estão nos ribeirinhos pregando o evangelho. Eu acredito que essas pessoas, se tiverem com a motivação correta, elas podem ter grande galardão. Nós sabemos que há missionários também que estão lá porque apenas querem o dinheiro. Mas a verdade é que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você só é capaz de amar a Deus se você tiver a mesma natureza que Ele. Caso contrário, seu amor não será suficiente. João 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você foi amado por Deus. Antes, você foi amado por Deus. Pastor, mas eu tenho um amor suficiente. Não, você não tem. E nem nós que convertemos podemos dizer que temos um amor a Deus comparado ao que Ele tem por nós. É pequeno. O amor que nós temos a Deus, meu irmão, é pequeno. Não, é. Quando nós convocamos o jejum, talvez um quarto da igreja, um terço da igreja realmente participa, né? Quando, aqui na reunião de oração, um quarto da igreja está aqui. A hora que começa o culto, talvez um terço da igreja já está aqui. Então você vê que nós não somos tão amorosos assim. Mas o que nós mais precisamos entender é o quanto Ele nos ama. Ele nos ama. Porque por mais que você pense que ama a Deus, você pode falhar. No momento de muita crise, no momento de muita pressão, você pode fazer como Pedro fez. Não conheço Ele. E se eu fizer isso, Deus sempre vai continuar amando você e vai te dar a chance do arrependimento, como ele fez com Pedro. O ponto é nós termos a revelação, você ter a revelação, e eu também, do quanto eu sou amado. Porque quando eu tenho a revelação do quanto eu sou amado, eu sei que eu sou amado até mesmo no momento que eu pequei. E é isso que faz a diferença. Mas aquele que pensa que ama demais a Deus, e que a salvação está nisso, quando ele peca, fica arrasado. Porque também tudo é uma questão do ego dele. Não, pastor, eu amo a Deus, porque eu vou para as nações, eu vou pregar nas nações, porque no Brasil as pessoas não querem nada com Deus. Não, mas que amor é esse de um missionário que fala isso? Ele é bem tolerante, né? É bem amoroso, né? Então que se lasque os brasileiros. Eu vou pregar para quem quer. Não. Todo lugar tem pessoas sedentas. Aqui, lá fora. Uma pessoa que pensa isso, porque eu já vi missionário falar isso, eu fui embora porque aqui no Brasil ninguém quer nada. Mas como eu sou bom, eu não posso ficar aqui, vou pregar em outro lugar. Aleluias. Amoroso demais. Fruto do Espírito está transbordando nele. O amor, a alegria, a paz, né? Ele é bem longânimo, bondoso até. Aí foi lá para as nações, lá ele pensa que ele vai estourar, vai arrebentar lá. Ele vai se arrebentar. Não vai aguentar pressão. Meu irmão, nós precisamos ter realidade, né? Nós precisamos entender que Ele nos ama. E muitas vezes nós não temos amor suficiente, nem para fazer o que Ele pediu para fazer. Mas mesmo assim Ele nos ama. Sabia que Ele te ama? Ah, eu pequei. Não, Ele te ama assim mesmo. Mas não é o suficiente Ele te amar. É suficiente você entender que Ele te ama e você entregar a sua vida para Jesus. E nascer de novo. Jesus disse o seguinte: eu sou a porta. Ele não falou que Ele era uma das portas. João capítulo 10, verso 9, diz assim, ó: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá
e achará pastagem. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das portas, então você pode entrar por mim, eu sou um meio de salvação, um dos meios de salvação. Não, ele é a salvação, porque lá em Efésios capítulo 2, verso 8 diz que ninguém pode ser salvo pelas obras, pelas ações, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Você pode fazer boas obras, porque nós somos salvos para fazer boas obras, mas nós não somos salvos porque fizemos boas obras. Quem pode dizer amém? Nós somos salvos pelo favor de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos porque Ele decidiu nos salvar, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, a palavra diz que Ele nos amou, e nos atraiu. Olha, quando eu faço uma reflexão, eu já estou terminando, quero pedir o David que suba aqui. Quando eu faço uma reflexão da minha vida antes de Jesus, porque eu já vou fazer 26 anos que eu nasci de novo, e eu converti com 20. Então eu tenho 46, você acertou nessa conta aí. Mas eu faço uma reflexão de antes de Cristo na minha vida, e eu fico vendo coisas tão desastrosas que aconteceram, coisas tão ruins. Meu irmão, talvez você teve uma referência de pai e de mãe, eu não tive, apesar de ter tido um pai e uma mãe. Mas infelizmente meu pai e minha mãe, eles não foram referencial para mim quase nada. Muitas coisas ruins aconteceram comigo, na minha família, coisas ruins. Mas você sabe que, quando eu olho para isso, sempre que eu olho para essas situações que foram tão traumáticas no meu passado, eu vejo como se fosse uma mão que estava sobre mim e que me protegia. Eu olho e eu percebo na tragédia Deus me atraindo, Deus tentando chamar a minha atenção. Tragédias acontecem, não é porque Deus quer acabar com você ou causar um trauma em você, mas Ele pode permitir situações na nossa vida exatamente para nos atrair, para nos puxar. É como se eu estivesse vendo a mão de Deus sobre mim, o poder de Deus sobre mim, me guardando ali. Quando eu não conhecia a Deus, Ele já me guardava. Quando eu não conhecia a Deus, Ele já cuidava de mim. E mais, Deus fez tantas coisas para me atrair, para chamar minha atenção. Talvez se você fizer uma reflexão, você vai ver que Ele fez o mesmo com você. Você só nunca tinha visto por essa perspectiva. Mas as coisas foram afunilando para mim. Elas foram afunilando, até o dia que eu aceitei Jesus na minha vida. E sem dúvida nenhuma, essa foi a melhor decisão. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é capaz de curar os seus traumas. Os abusos que cometeram contra você, as tragédias que aconteceram com você, você sobreviveu. Você está aqui. Você aceitou um convite nessa manhã. Só de você ter aceitado esse convite, mostra que você tem fé. Entrar numa igreja evangélica, um domingo de manhã, você podia estar descansando. Podia estar dormindo até mais tarde, você trabalhou muito durante a semana. Mas você aceitou estar aqui.